verdade, um dos professores assim, que mais me impressionaram no meu curso, embora eu não tenha me dedicado muito à disciplina dele, foi o Fernando Gallenbeck, né? Pela seriedade, pela simplicidade, pela criatividade, né? O Fernando Gallenbeck, ele era o docente da disciplina de físico-química experimental, né? E ele é um professor muito criativo e desses que tiram leite de pedra, entendeu? Então, nós trabalhávamos com fenômenos físico-químicos muito simples, como destilação ou polarização de luz, etc. E eu, vamos assim, eu tive a minha atenção, eu tive um cuidado assim, de estudar um pouco mais de físico-química. Eu comecei a perceber que a físico-química seria o eixo, na verdade, ali a espinha dorsal de um curso de química. Então ele foi muito importante para mim na graduação. O professor Riveiros também foi muito importante, né? Eu frequentei com ele a primeira disciplina da química na área de mecânica quântica, né? Por coincidência, né, o livro que ele adotou, que é o Introduction to Quantum Mechanics, foi escrito pelo Pauling e pelo Wilson, que o Wilson era o marido da Therese Wilson, com quem eu fiz o pós-doutorado em Harvard, né? E o Riveiros, então, ele tinha sido aluno de pós-graduação, tinha sido doutorando do Bright, né? Que era então, um dos parceiros do Wilson nesse livro de mecânica quântica. Então eu acho que ali também o Riveiros foi muito importante na minha formação científica. Depois, claro, no doutorado, o professor José Ptilento, né, que era um cientista assim, conhecido internacionalmente, né, pelas suas ideias geniais. Ele foi no Brasil, mesmo na literatura científica internacional, ele foi um dos primeiros a falar da chamada ativação do oxigênio, né, que o oxigênio, quer dizer, apesar de ser, quem sabe, uma espécie oxidante, ele não reage rapidamente com as outras moléculas, porque ele é paramagnético, enquanto que as outras moléculas são diamagnéticas. Então existe uma barreira de spin ali, tá certo? Para esse oxigênio reagir, ele tem que ser transformado num radical livre, ou tem que ser excitado ao oxigênio silente, ou ele tem que ser coordenado ao metal, tá certo? Então essas ideias sobre mecanismos, né, de reação do oxigênio em sistemas biológicos, né, vamos assim, me atraíram muito para o Ptilento, além da pesquisa que ele fazia sobre mecanismos químicos de síntese de ATP, né, que nós fizemos um trabalho muito importante, que no fim foi publicado em ótimas revistas, a Biochemistry, né, foram publicados 3 artigos da Biochemistry e funcionou muito bem o doutorado. E claro, no fim, a Therese Wilson em Harvard e o Bright Wilson também foram pessoas assim, muito importantes na minha formação, colocando, eu acho que assim, mais rigor científico, sabe? Quer dizer, você ficar sempre se questionando se o seu experimento está ok, foi bem feito, se ele é reprodutível, né, se ele é coerente. Então, atacar o mesmo problema com diferentes perguntas e diferentes metodologias, né? Então, foram fundamentais, são essas pessoas. Nos meados dos anos 70, foi quando havia aquela disputa sobre o mecanismo de síntese de ATP entre o Slater, né, o Mitchell, que no fim ganhou com a hipótese quimiosmótica, né, e havia também a hipótese conformacional. E então eu trabalhava junto com o Ptilento num modelo de síntese de ATP. E em piridina, né, portanto sem mitocôndria, com o modelo químico que nós montamos, nós sintetizamos 28% de ATP. Foram publicados sob a forma de 3 artigos na Biochemistry. Então isso foi muito importante. Agora, o que me deu, vamos dizer assim, mais destaque na minha carreira foi, de fato, o trabalho que eu fiz sobre bioluminescência de insetos, né, com os vagalumes, com os pirulampos e com os trenzinhos. Então, eu acho que a minha marca principal como cientista é a bioluminescência de insetos, tá certo? Eu também não posso deixar de acrescentar os radicais livres, né, porque eu entrei nessa área de radicais livres por uma demanda da sociedade.
foi lendo artigos sobre a poluição na Vila Paris, em Cubatão, levando a doenças respiratórias, a anencefalia, que me levou a preocupar-me com a oxidação da hemoglobina, gerando o íon radical superóxido. A partir dali, eu já comecei a entrar em contato com o Michelson, de Paris, tá certo? Que trabalhava com oxigênio, né? Metabolismo do oxigênio, doenças mentais. Tá certo? Então, eu comecei a trabalhar com a porfiria aguda intermitente, com a doença genética, mas logo depois comecei a trabalhar com a porfiria química do chumbo. Eu comecei a perceber que o que eu sabia de radicais livres respondia uma série de perguntas sobre a intoxicação por chumbo nas fábricas de bateria de chumbo, tá certo? Nas fábricas de fiação plástica, e, enfim, muitas indústrias onde o chumbo é uma doença ocupacional, tá certo? Então, este apelo, vamos dizer assim, social, como disse, para a questão ligada a doenças mentais, ligada à intoxicação por chumbo e ligada com a poluição ambiental, eu acho que também foram trabalhos que eu publiquei e que me deram a marca. Eu me sinto como fui um dos primeiros, tá certo, no Brasil a publicar artigos sobre radicais livres. Eu não tenho assim, dúvida nenhuma de que em qualquer lugar do mundo, em qualquer tempo histórico, a pesquisa desinteressada, que é a pesquisa fundamental, a pesquisa básica, que está em busca de revelar o conhecimento, revelar os mistérios da natureza, assim como o artista traz à tona os seus sentimentos, a forma como ele vê uma paisagem, ou uma mulher, ou uma criança, ou uma flor. O cientista é o cara que, através dos seus conhecimentos, teorias e da instrumentação, ele vai, tá certo? Revelar, então, esses mistérios da natureza. Ele vai permitir que a gente faça uma leitura inteligente, molecular, do que está acontecendo na natureza. E a partir daí é que, eventualmente, surgem descobertas importantes. Tá certo? Quer dizer, nem toda descoberta foi planejada para ser uma descoberta. Né? Daí existem inúmeros exemplos, os próprios anti-inflamatórios, né? As cortisonas, foram descobertas assim por acaso. Quer dizer, quem estava brincando de colar ciclos carbônicos, esqueletos carbônicos numa molécula maior, certo? Tipo colesterol, aparente colesterol, ele viu que as inflamações que ele tinha eram debeladas, certo? E existem muitos exemplos de descobertas por acaso. Então, a descoberta ela não é, vamos dizer assim, planejada, ela surge. Agora, é claro que com o avanço tecnológico e com o avanço do conhecimento humano sobre a natureza e o desenvolvimento instrumental, né, tornou-nos poderosíssimos, né, tá certo? Então, nós temos uma condição assim hoje fantástica de, uma vez tendo uma ideia, você imaginar exatamente quais são os experimentos que deve fazer para você demonstrar se aquilo acontece ou não. Tá certo? E aí, se aparece uma demanda social, como eu falei no início, eu não curei a pandemia de chumbo, eu não curei a doença psiquiátrica, tá certo? Eu não fiz isso, eu não resolvi o problema da poluição ambiental, mas eu produzi conhecimentos que permitiram pesquisadores da área da epidemiologia, da área da medicina, usar essa informação, tá certo? Para desenvolver tratamentos, né? No caso do chumbo, por exemplo, questionou, será que antioxidantes ajudam? Né? Será que aquela ação do chumbo com metal ajuda a aliviar então, a intoxicação desse indivíduo? Né? Então, percebe? Quer dizer, a pesquisa fundamental ela deságua, tá certo? Na pesquisa aplicada. Né? Pode-se até, eu entendo que uma empresa ou um governo tem um problema concreto, real, precisa de resolver, então ele faz uma pesquisa, ele lança um edital induzido, que a gente chama de pesquisa induzida. Fala, ó, gente, agora vocês têm que estudar uma vacina para dengue, porque a dengue está matando todo mundo, está causando um prejuízo enorme para as pessoas e para a economia do país. Tá certo? Então, ok, pessoas que têm competência na área se juntam, e o trabalho hoje não é mais individual, como era na minha época, é um trabalho mais em rede, em equipe, com várias expertises, né? É interdisciplinar mesmo, né? São várias pessoas que se reúnem e desenvolvem pesquisa para resolver esse problema. Então, elas convivem, a pesquisa básica e essa pesquisa que eu chamo de translacional,
a pesquisa que vai diretamente da bancada do laboratório para a prateleira do supermercado ou para um hospital, na verdade, ela é importante. Quer dizer, há situações de emergenciais que a gente tem que fazer isso, e a gente tem essas condições. A gente tem preparo físico e experimental, tecnológico, para poder contribuir com o governo para a solução de problemas concretos. Né? Então, eu acho que é importante ali, mas uma não pode comprometer a outra. No caso do Brasil, como é um país ainda que eu chamo de em desenvolvimento, não chamo mais de subdesenvolvido, mas chamo de em desenvolvimento, é um país onde o sentido da pesquisa ainda é formação de pessoal qualificado. Certo? Quer dizer, nós não temos política industrial e nós não temos um esquema de transformar pesquisas básicas em patentes e levar essa patente até a vias de fato na produção de um produto. Nós não temos, vamos dizer assim, essa capacidade toda que os países do hemisfério norte têm, tá certo? Então, principalmente no nosso caso, que é a formação de pessoal, é a pesquisa básica que vai, vamos dizer assim, manter a velhinha acesa, para que um dia ela possa explodir em conhecimentos tecnológicos avançados e a gente passe, então, a uma situação mais equilibrada, né, junto com as nações desenvolvidas. Como eu já mencionei, né, no ginásio, a professora Ilza Campos Sade, da cidade de Manhuaçu, onde eu fiz o meu curso ginasial, ela foi importantíssima, tá certo, na minha formação, pela abordagem que ela dava ao ensino de ciências. Então, eram colheitas de vegetais, de insetos, de cristais. Eu fiz um destilador no alambique com sol e latinhas, a gente aprendeu a trabalhar a madeira, certo? Então, era um ensino, assim, mãos na massa, hands-on, né? De mãos na massa. Então, ela, realmente, eu a cultuo até hoje. Sempre que eu posso, eu homenageio a minha professora. E lá no curso de Viçosa, né, eu tive a sorte de ter um professor de Química também extraordinário, que é o Marcelo, Marcelo Moura, Estevão Moura, Marcelo Moura. Márcio, perdão, não Marcelo, Márcio. Márcio Estevão. O professor Márcio Estevão foi meu professor de Química. Foi ele que me ensinou tanta química orgânica, que quando eu entrei na USP, né, como calouro, no mês de março já, eu não tinha como me manter, tá certo? Porque eu tinha saído de uma indústria. Eu saí de uma indústria para poder fazer um curso na USP sem ter emprego, sem ter pais que pudessem me sustentar, tá certo? Mas eu aprendi tanta química orgânica que quando eu fiz o teste no cursinho do Grêmio da Faculdade de Filosofia, imediatamente fui contratado para dar aulas de química orgânica, principalmente exercícios de química orgânica para os vestibulandos, né? Então, e passei no curso de Química da USP, né? Passei pelo vestibular, muito competitivo, sem nenhuma dificuldade, sem fazer cursinho, eu nem sabia que existia isso, eu vim da roça, né, para São Paulo. A criança, né, 0, 2, 3, 4 anos, nessa primeira infância, 0 a 6 anos, tá certo? É a época em que ela está se apropriando, saiu da apropriação do corpo da mãe, do qual ela depende, para se apropriar mais do mundo, tá certo? E essa criança ela tem que ser, então, viver um ambiente estimulante, tá certo? Um ambiente onde as coisas que ela vivencia sejam explicadas para ela. Por que uma criança não pode saber por que a água ferve, ou que o vapor de água, a água líquida ou gelo é a mesma coisa, certo? Então, se você começa ali na pequena infância, já ensinar a criança, certo, a olhar o mundo de uma maneira crítica, ela vai poder fazer comparações, tá certo? Ela vai poder compreender, ela vai poder criar brincadeiras novas, né? É através das brincadeiras que a criança desenvolve. A matemática aí é muito importante, né? Porque a matemática a gente chamava de ciência, mas hoje a gente chama de linguagem.
É através da matemática que a criança adquire, né, essa noção, essa capacidade de ser um ser autônomo, que a matemática ela é exata, na verdade. Então, essa educação infantil, eu acho que ela é fundamental. E, infelizmente, as nossas escolas ainda usam xerox para as crianças colorir, quer dizer, tratam as crianças como, desculpem, mas tratam de uma forma desrespeitosa, né? Não ela como um ser em desenvolvimento que tem o direito, tá certo, de conhecer, né, de se educar para ser um cidadão feliz e competente, ter um lugar na sociedade, ter um lugar no mercado. Essa é uma questão que, na verdade, sempre me preocupou. Há mais de 20 anos atrás, 30 talvez, conversando com o professor Rogério Meneghini, que na época ainda era um cientista exclusivo do laboratório, tá certo? Mas que já estava pensando na cientometria. Naquela época eu cheguei perto dele para conversar com ele sobre a qualidade da orientação que nós recebíamos no Instituto de Química. Então a preocupação é essa, quer dizer, publicar artigos, ok, é um resultado natural do seu trabalho de pesquisa, tá certo? Mas reproduzir essa capacidade de fazer ciência é muito mais do que isso, tá certo? Então você tem vários tipos de orientador, vários tipos. Não vou agora ficar analisando todos eles, mas o orientador ideal, claro, é aquele, tá certo, que trabalha junto com o estudante, educando, orientando e desenvolvendo junto com ele, quase que em parceria com ele, tá certo? Então, eu acho que, vamos dizer assim, você ter parâmetros que possam medir a capacidade de um cientista, formar gente, tá certo, para reproduzir, replicar o trabalho dele é fundamental. E tem um professor na UFABC, tá certo, que é o Jesus, esqueci o sobrenome dele, acho que é Marba, né? Jesus é o primeiro nome dele. Ele está trabalhando num projeto que visa exatamente, tá certo, assim, analisar a árvore genealógica científica dos pesquisadores. Ele está fazendo isso agora para a matemática, certo? Então existem parâmetros, existem métricas, tá certo, que mostram, quer dizer, qual a fecundidade do cientista, quer dizer, quantos caras ele forma e que são capazes de formar tantos outros caras bons ou melhores do que ele. Né? Uma coisa que eu acho que é muito importante no orientador é procurar formar um estudante para ser melhor do que ele, tá certo? Para quebrar mais barreiras. Né? Então, essa profundidade, quantas gerações esse pesquisador formou, tá certo? A largura, quer dizer, em termos numéricos também, quantas pessoas cada um dos seus netos, filhos, netos ou bisnetos científicos formaram também, tá certo? Então, essa árvore genealógica científica, esse rapaz, o Jesus, esse colega, né, o Jesus, lá da UFABC, ele já tem métricas que permitem medir um chamado índice H genealógico científico, tá certo? E é muito interessante isso aí. Tá? Você tem pesquisadores que são solitários, que trabalham sozinhos na bancada. Eu acho ótimo, eu acho, respeito o trabalho, ao gosto deles, ao prazer deles, tá certo? Mas eles não passam para frente, não criam uma escola. Isso que eu estou falando, um scholar, tá certo? A pessoa que é capaz de formar, tá certo, uma família de cientistas, tá certo, que dão contribuições importantes para a ciência e para a sociedade. A bioquímica, vamos dizer assim, o conceito dela, quer dizer, o que a bioquímica representa, né, tem representado na história, vai variando ao longo da história. Isso é claro, quer dizer, em ciência, em geral, isso que acontece. Certo? Então, a bioquímica que eu conhecia quando eu era estudante de graduação era mais estrutura de, por exemplo, açúcares ou proteínas do que função. Né? Com a descoberta do DNA e depois com as técnicas de raio-x, tá certo? Então, essa bioquímica expandiu muito o seu campo para a área da física. Então, você já tem aí uma biofísica, tá certo? Muito avançada. Né?
Quando apareceram então esses projetos da as ômicas, né, genômica, metabolômica, proteômica, então surgiu uma avalanche de dados, tá certo? Que necessitou de matemáticos para trabalhar aí. O Departamento de Bioquímica do Instituto de Química da USP tem um professor titular que é um matemático, que é o Setúbal, o professor Paulo Setúbal. Né? Ele é um matemático. Ele é muito necessário para poder fazer essa bioquímica contemporânea, certo? Então, agora, para a sociedade, quer dizer, vamos supor que numa palestra para estudantes ou numa entrevista para a imprensa, evidentemente você tem que, eu acho que, definir a bioquímica pela etimologia dela, quer dizer, é a química da vida. Todos nós somos vida, nós somos pura química. Na verdade, estamos em busca de compreender como é que essa química funciona para que a gente possa resolver bem os nossos problemas. Eu estou me lembrando agora, né, do Paracelsus, que no século XVI ele já dizia que o corpo é um conglomerado de substâncias químicas altamente coordenadas. Quando aparece um desequilíbrio, surge a doença. E com apenas um remédio químico, você consegue eventualmente retornar ao equilíbrio. Então, na verdade, quer dizer, esse conceito química, vida, né, de uma maneira que eu diria científica, um conceito científico do século XVI. O Paracelsus falava isso. Certo? Então, voltando à pergunta, quer dizer, para o público em geral, você necessariamente começa o seu discurso dizendo que a bioquímica é a química da vida. Por que estudar? Aí você vai falar de uma série, por que você respira, por que você precisa se alimentar, por que a poluição não é boa. E hoje em dia existem questionamentos, por exemplo, na área da nutrição. Será que os transgênicos são bons ou não são? Existe aí um embate, e é muito dividido. Não é só a população que levanta dúvidas, a comunidade científica também levanta. E as pessoas, na verdade, não têm respostas. É um conceito que evolui, né, com o tempo. Hoje, bioquímica é biofísica, é matemática, é tecnologia, é tudo. A ciência está sendo renomeada. Em pouco tempo, ninguém vai falar mais de física, química, matemática, biologia. Porque está aparecendo outros termos, nanotecnologia, por exemplo. Né? Enfim. Os congressos de ciências no Brasil, que eu conheço, que são os de biologia, e o de bioquímica e o de química, em geral, impressionam muito os convidados estrangeiros, tá certo? Pelo número, pelo interesse, pelo assédio que eles fazem a essas pessoas famosas. Não é só assédio de tirar um retrato junto, mas perguntas. Então a gente cada vez mais, isso é muito bom, perceber que nesses congressos, nessas grandes conferências de prêmios Nobel, por exemplo, né, os estudantes já estão se manifestando, fazendo perguntas. No de Química, por exemplo, um estudante perguntou ao professor, o palestrante, era um Nobel, me fugiu o nome dele agora, né, uma pergunta muito simples: por que o Brasil tem tantos cientistas bons e importantes, por que não tem nenhum Nobel? A primeira resposta do professor foi o seguinte: olha, a China tem uma população muito maior do que o Brasil, não tem nenhum Nobel. Certo? Então, veja bem, não é tão... há questões, tá certo, ligadas ao desenvolvimento científico, tá certo, que são muito difíceis de você discutir, porque mistura-se tudo, mistura-se ciência com política. Quer dizer, você não consegue desenvolver cientificamente um país, tá certo, e fazer tecnologia própria, como dizia o Mário Schemberger, né, que tecnologia você não compra, não deve comprar e não deve transferir, tá certo? Ou você a tem, ou você não progride. Isso o Mário Schemberger que falava isso daí, né? Entende? Então é fundamental que esses jovens estejam realmente assim imbuídos, que estejam convencidos, ou estejam seduzidos, vamos dizer assim, para o caminho da ciência, porque esse é o caminho da felicidade pessoal e o caminho para o desenvolvimento econômico do país.